Graças e paz, queridos irmãos, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico na nossa igreja, né, no canal da nossa igreja aqui no YouTube. Nós temos aí ao longo dos últimos meses estudado sobre o Catecismo Maior de Westminster, dos documentos confessionais adotados pela nossa igreja. Temos estudado pergunta a pergunta e hoje chegamos à pergunta de número 31 do Catecismo Maior de Westminster. Então, inicialmente eu quero ler essa pergunta, a resposta, e depois ler um texto bíblico que creio eu que, apesar de longo, será muito importante para a continuidade dos nossos estudos. Então, vamos à pergunta de número 31. Com quem foi feito o pacto da graça? Resposta: o pacto da graça foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele com todos os eleitos como sua semente. E o texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso de número 21, texto que diz assim, deixa eu ver se está aparecendo, não, agora sim. Texto diz assim, ah, pronto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava, né, era um tipo daquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas abundou o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, pela tua santa palavra e pelo tema que estudaremos nessa noite. Tema tão importante e tão rico, não só para o nosso conhecimento a respeito do Senhor e da sua vontade, mas também para a aplicação disso na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos estes assuntos, para que assim o teu nome seja glorificado e nós, edificados, possamos viver de acordo com a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos que Deus elegeu, deixa eu botar aqui, alguns homens dentre os seres humanos para a salvação, para alcançar a salvação. Deus então retirou estes homens do estado de pecado e miséria, fruto da quebra do primeiro pacto, o pacto de obras, e os introduziu neste estado de salvação. A pergunta de hoje, ela contempla o início da aplicação desse pacto. Quando nós estudamos sobre o pacto de obras, vimos que Adão era o representante da humanidade diante de Deus, motivo pelo qual todos os que dele descendem por geração ordinária, né? A pergunta 22 fala sobre isso, sobre essa representatividade, recebem a natureza pecaminosa, consequência da quebra desta aliança feita ainda no Éden. Quando nós falamos sobre essa representação de Adão, a gente viu que isso é natural na nossa vida. E a nossa história é mesmo de representantes, né? Desde que a gente nasceu, a gente não tomava decisão quando era bebê, nós éramos levados de acordo com as decisões dos nossos representantes, aqueles que estavam sobre nós, pais ou qualquer autoridade sobre nós. Até a nossa vida no nosso país mesmo. Nós temos representantes, somos afetados pelas decisões dos governantes que estão sobre nós. Às vezes a gente nem elegeu eles, não foi, você nem votou nesse representante, mas você é afetado pela decisão dele. Na igreja também, né, com os oficiais, enfim, somos cercados de representações. E na história da redenção, na história do evangelho, a coisa também é assim.
nós somos influenciados pela decisão dos nossos representantes. Muitos reclamam, no sentido de reivindicar, que não estavam no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, eu não estava lá, e eu não tenho que sofrer as consequências desse ato. Foi Adão, exclusivamente ele, né? E o que a gente já mencionou é que ele era o nosso representante pactual e geracional. E essa reivindicação, então, que muitos fazem, ela é nula, né? Você foi sim afetado pelo pecado de Adão, porque ele é o seu representante nesse pacto que continua vigente, como nós vimos semana passada. E qual que é o ponto? É que todas as relações de Deus com o homem são pactuais, são através de representação. Então, o malefício, né, as maldições da quebra do pacto te alcançam no Éden, mas existem benefícios também. O benefício dessa questão de representatividade pactual é que a história da redenção não termina no primeiro Adão. Ela ganha novos contornos com o segundo Adão, com o segundo representante pactual da humanidade. E aí a Escritura diz para a gente que aqueles que estiverem debaixo da sua representatividade serão salvos, porque ele cumpriu os termos do pacto e, sendo obediente até a morte, justificou a muitos. E é sobre, então, ele que nós falaremos nessa noite, sobre Cristo, o representante, o nosso representante atual. Como nós lemos no texto de Romanos, no capítulo 5 de Romanos, Jesus Cristo, ele é claramente chamado de o segundo Adão. Simplesmente ler esse texto seria suficiente para a gente tratar aí da resposta que nos é dada a respeito de com quem foi feito esse pacto da graça. Foi com Cristo e ele é o segundo Adão. Isso ficou muito claro no texto, né? Comparativamente, o texto nos mostra Adão e Cristo e a nossa situação pessoal, né? A minha própria situação, a sua própria situação nessa relação representativa. Em outras palavras, o capítulo 5 de Romanos nos dá aqui o contraste entre o nosso estado de caídos em Adão e justificados por meio da obediência de outra pessoa, que é Cristo, né? Nesse caso, então, o capítulo apresenta o contraste entre Adão e Cristo e as implicações da obra de cada um deles. E veja, o nosso ponto nessa noite não é entrar nos termos desse pacto, nem nas aplicações específicas e profundas dele. Hoje, o nosso objetivo é simplesmente explorar com quem esse pacto foi selado. O que nós lemos e vimos é que ele foi selado com Cristo. Ele é o segundo Adão, o segundo representante pactual da humanidade. E a despeito desse pacto ter sido selado nos tempos eternos, né? É isso que Paulo diz em 2 Timóteo 1, verso 9, né? O texto diz a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, né? Então, ainda na eternidade, esse pacto foi primeiramente anunciado no tempo e no espaço, logo depois da queda, em Gênesis 3, verso de número 15, texto que vai aparecer na sua tela, quando o texto diz: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente, ferirá a cabeça da descendência da serpente, e tu lhes ferirás, o descendente da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Aqui, em Gênesis 3,15, Deus anuncia o descendente de Adão e Eva que destruiria o inimigo, a serpente. E você deve notar que quase imediatamente, né, na sequência aqui do pecado de Adão e Eva, Deus promete que vai agir para salvar a humanidade ao enviar outro representante, outro Adão, para ficar no lugar dos homens e desta vez angariar, conquistar a salvação para a humanidade, para os eleitos de Deus, né? Um dia, Deus enviaria um homem que feriria a cabeça da serpente de uma vez por todas. Em outras palavras, esse homem faria o que Adão deveria ter feito como representante da humanidade. E ao fazer isso, salvaria os homens do desastre que o seu pecado trouxe ah, para o primeiro casal e para toda a sua descendência ordinária. Cristo, então, na Escritura, meus irmãos, é apresentado como o segundo Adão, e é com ele
que o pacto da graça foi feito. Notemos, contudo, que o pacto da graça não foi apenas selado com Cristo, ele não é o único envolvido. Observe comigo o texto de Isaías 53, aquilo que o profeta antecipou. Isaías 53, verso 10. A partir do verso 10, o texto diz assim, ele está antecipando aqui o segundo Adão. O texto diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O texto afirma aqui no verso 11, meus irmãos, que o servo sofredor, que como muito bem sabemos é Jesus, conquista com o seu próprio trabalho a justiça. Ao morrer na cruz, ele conquista a justiça com a sua obediência perfeita e ele concede ela graciosamente a muitos, justificará a muitos. Mesmo a mesma a linguagem que nós lemos em Romanos 5, né? Por meio de um entrou a ofensa e ela alcançou a muitos, mas também a salvação de Deus, ela alcança muitos. O texto utiliza muito essa linguagem, muitos, 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 né? Com frequência. E esses muitos aqui não são todos, são os eleitos de Deus. Por isso que seria inadequado dizermos que Cristo é o representante de toda a humanidade. Ele não é. Ele é o representante destes muitos, os eleitos. Apenas o representante dos eleitos. E ele mesmo ilustra isso quando na sua oração sacerdotal, registrada lá por João, no capítulo 17 do Evangelho, verso de número 9, João 17, verso 9, ele diz assim, ó, é por eles, está ali no verso 6, ó, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Então, é pelos homens que me deste do mundo que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja, Cristo ora só pelos eleitos, só por aqueles que o Pai o concedeu. Então, ele não é o representante de toda a humanidade, mas só dos eleitos de Deus. Até porque se Cristo representasse toda a humanidade, todos seriam salvos. Mas nós sabemos, pela Escritura, que isto também não é verdade. Reiteradas vezes a Escritura fala de homens que serão eternamente condenados, irmãos. Diferentemente dos eleitos que serão justificados pela justiça alcançada pelo seu representante. E aí o texto aqui do Catecismo Maior diz claramente que estes eleitos estão nele, né? Representante e nele com todos os eleitos. O pacto da graça foi também feito com os eleitos e todos os eleitos que estão em Cristo. Paulo ratifica essa união dos eleitos com Cristo Jesus em outro texto longo, esse nós não vamos ler, lá em Efésios 1, de 3 a 14. Depois você tire um tempo para ler e observar quantas vezes aparece a expressão nele ou em Cristo. Muitas vezes, para falar sobre a união dos eleitos com o Senhor Jesus. Ele também fala sobre essa união lá no capítulo 8, verso 1, quando afirma que não há mais condenação aos que estão em Cristo, aos que estão nele. Mas principalmente, o texto que eu gostaria de ler aqui, e aqui já partindo para o final, Romanos 6, verso de número 5, o texto diz: Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído
e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Veja só, o pacto da graça foi feito com todos os eleitos em Cristo, como sua semente. E que diferença, então, estarmos nele como nosso representante pactual, também incluídos no pacto da graça, deve implicar na nossa vida. Isso já diz para nós, né? Para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado, mas ele deixa isso mais claro no verso de número 12. Para que também não reine o pecado no nosso corpo mortal, de maneira que obedeçamos às nossas paixões, nem ofereçamos cada um os membros do nosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas nos ofereçamos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça. Nós estamos aqui, aqueles que estão em Cristo como seu representante pactual, estão debaixo da graça, porque não alcançam a justificação, a salvação através da sua própria obediência, como era no pacto de obras, com Adão como representante, mas o alcançam pela graça, pela justiça que nos é imputada em Cristo Jesus, como o segundo representante pactual. E ele, então, o Senhor Jesus, como segundo Adão, forma um novo povo, do qual todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade são parte, os eleitos, a sua semente. É este, então, é o sujeito do pacto da graça. Foi com ele que o pacto da graça foi selado antes dos tempos eternos e anunciado por toda a Escritura Sagrada. Mas nós vamos nos aprofundar nesse tema na medida em que avançarmos na semana e nas perguntas aqui do Catecismo Maior de Westminster. Deus assim possa nos abençoar, vamos orar mais uma vez e encerrar o nosso estudo nessa noite. Agradecemos-te, Senhor, pela bendita obra de Cristo Jesus, que veio a este mundo, experimentou das nossas dores, como segundo Adão, o representante do pacto, venceu. Ele foi perfeitamente obediente, como o primeiro Adão não foi, mas ele também venceu no deserto, onde o teu povo caiu. Assim, então, Senhor, em obediência perfeita, alcançando justiça perfeita, levando sobre si as nossas iniquidades, ele nos concedeu esta justificação graciosamente. E agora, todos nós, povo teu, que estamos unidos a Cristo, podemos viver nova vida. E é isso que, Senhor, que pedimos a Ti. Nos fortaleça para essa nova vida. Que nós que estamos no mundo não sejamos do mundo. Nós não pertencemos a ele, nós somos pertencentes a um novo país, à nova Jerusalém que desce do céu. Ajuda-nos a viver conforme esta nova cidadania que recebemos, assim como os nossos compatriotas. Pedimos isto no nome de Jesus, o nosso representante. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Desejo a todos um bom resto aí de quarta-feira, um bom resto de semana também. E nós nos vemos, se Deus assim nos permitir, no fim de semana, nas atividades da nossa igreja. Tá certo? Tchau, tchau. Deus abençoe.